Bom dia, bem-vindo aos internautas que acompanham o maravilhoso canal do professor Eustáquio Presley. Por convite dele. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I live a life that's full, I travel with in every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned its charge course. Bom dia! Hoje são 13 de março de 2021, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. O órgão que elaborou as questões foi a Fundação Cone Sul. Veja a questão aí. Temos assim: com relação ao emprego dos pronomes pessoais, retos ou oblíquos, assinale a alternativa correta. E aí as opções A, B, C, D, E. Essa questão quer que você encontre a única opção que traz erro de língua portuguesa. E aí, em relação ao pronome pessoal. Então você vai procurar a única opção que contenha um erro de língua portuguesa. Você vai procurar a opção com erro, a incorreta. Veja aí, depois eu volto.
Muito bem, então vamos resolver a questão aí. Vamos procurar a única opção que contenha erro de língua portuguesa e aí em relação ao pronome pessoal. Então vamos lá. Opção A. Ele é contra mim, pois não acredito nele. Ele é contra mim, pois não acredito nele. Há erro aí de língua portuguesa? Não, tudo correto aí. Eu já expliquei em uma aula os pronomes pessoais retos e os pronomes pessoais oblíquos. Os retos, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, funcionam, regra geral, como sujeito da oração. Já os pronomes oblíquos, átonos e tônicos, funcionam como complemento da oração. Então veja aí, ele é contra mim, pois não acredito nele. Veja o mim aí, M-I-M. Antes dele uma preposição, sempre assim. Esse mim aí, como já mostrei em um quadro anterior, esse mim aí é pronome oblíquo tônico. Exige uma preposição, e a preposição está aí, contra. Antes de mim, pronome oblíquo, pessoal oblíquo, tônico, mim. E, pois não acredito nele, acredito em quem? Preposição em, mais o pronome ele, dá nele. Então, nele aí, esse ele, como complemento do verbo acreditar, é o pronome oblíquo átono ele, que exige uma preposição, em. Existe o ele como pronome reto. Eu digo assim, ele foi à festa. Ele foi à festa. Ele aí é pronome reto. Funciona como sujeito. Ele foi à festa. Sujeito, ele. Agora, esse ele pode deixar de ser pronome reto e ser pronome oblíquo tônico, como complemento. Só que o ele, como pronome oblíquo tônico, exige uma preposição antes, que é o caso aí. Não acredito. Quem acredita, acredita em, preposição em, mais o ele, nele, a contração. Então, esse, pois não acredito nele, esse nele aí, a preposição em, mais o pronome oblíquo tônico, e não o pronome reto, entendeu? Ele. Certinho, gente? O ele pode funcionar como sujeito da oração, aí é pronome reto. Quando funciona como complemento, objeto direto, objeto indireto, etc., aí esse ele será pronome oblíquo tônico, porque está como complemento e não como sujeito. Eu fiz uma tabela sobre isso. Então veja, a opção A está correta, não contém erro de língua portuguesa. Então não é a opção que a questão quer. A questão quer a opção com erro. Então vamos lá. Opção B. Com eu estar doente, não houve palestra. Com eu estar doente, não houve palestra. Há algum erro aí de língua portuguesa? Não, não há. Esse eu aí, ele não é complemento, ele é o sujeito. Veja que depois dele há um verbo aí no infinitivo. Eu estar doente. Eu estar doente. Esse eu aí não é complemento, porque ele não pode vir como complemento. Esse eu e o tu sempre como sujeito da oração. Então aí ele é o sujeito, o eu, por causa do verbo aí estar. Eu estar doente. O sujeito aí, eu. Então aí está correto. Apesar de dar um som um pouco assim estranho, não é? Mas aí está correto. Com eu estar doente, não houve palestra. Eu poderia dizer assim, pelo fato de eu estar doente, olha aí, não houve palestra. Então aí tudo correto. Não há erro aí. A opção B é correta. Não é a opção que a questão quer. Vejamos a opção C de casa. Não houve entre mim e ti nenhuma desavença. Tudo correto aí. Esse mim e esse ti estão corretos. Veja, mim
M-I-M e ti, T-I, são pronomes oblíquos tônicos, porque existem os pronomes oblíquos átonos. Já mostrei isso em tabela. Então veja, o mi e o ti, como estão aí, ó, na opção C, são pronomes oblíquos tônicos. Os pronomes oblíquos tônicos exigem sempre uma preposição antes, e ela vem aí. Veja, a preposição entre mim e ti, olha aí. Certinho, gente? Não houve entre mim e ti. Olha, entre mim e entre ti, nenhuma desavença. Então, os pronomes oblíquos tônicos que estão aí, mim e ti, ti, como são tônicos, pronomes oblíquos tônicos, exigem uma preposição antes. E a preposição está aí, entre. Não poderia jamais ser entre eu e tu, nenhuma desavença. Não houve entre eu e tu nenhuma desavença. Estaria errado. Porque eu e tu só funcionam como sujeito da oração. E aí não é o sujeito. Certinho? Eu e tu só funcionam como sujeito da oração e não como complemento. E não pode vir antes de eu e tu, jamais pode vir uma preposição. Certinho? Eu e tu, grave bem, você só emprega como sujeito. Eu digo assim, eu fui à festa. Sujeito, eu fui à festa. Agora veja o erro, eu colocando eu como um complemento, não pode. Eu digo assim, Maria ama eu. Olha aí, Maria ama eu. Por que está errado isso aí? Porque o eu não pode funcionar como complemento. E aí está como complemento, entendeu? O eu está como complemento. Não é isso? Objeto direto. Maria ama. Ama quem? Eu. Aí é objeto direto. Não pode. O eu não pode funcionar como complemento, como objeto direto. Só como sujeito. Aí eu digo, eu digo, eu amo Maria. Sujeito aí, eu, está correto, porque é o sujeito. Agora quando eu digo, Maria ama eu, está errado, porque o eu não pode funcionar como complemento. E aí, Maria ama eu aí é o objeto direto. Então, eu não pode funcionar como objeto direto. E o tu, da mesma forma. O tu só aceita ser o sujeito da oração. Eu digo, tu vais à festa? Tu vais à festa? Tu aí é o sujeito da oração. Não pode funcionar como complemento. O errado é dizer assim, Maria ama tu. Maria ama tu. Está errado, porque esse tu aí é objeto direto. E o tu não pode funcionar como objeto direto, só como sujeito. Então está errado. Maria ama tu. Qual seria o correto aí? Maria te ama. Maria te ama. Em vez de tu, eu coloco o pronome oblíquo átono, ti, te, entendeu? Porque o pronome oblíquo átono, ti, te, equivale à segunda pessoa do singular do discurso, tu. Então, ti, te, para tu. É assim. E para eu, o mi, me. Maria, em vez de dizer Maria ama eu digo Maria me ama. Maria me ama. Aí sim, o mi, me, equivale ao pronome reto eu e vale como complemento, como objeto direto. Certinho, gente? Então grave bem, o eu e o tu, pronomes retos, só funcionam como sujeito da oração, como complemento não. Então vejamos aí, continuando, na opção D de dado, por favor, não saia sem eu. Olha aí, por favor, não saia sem eu. Aqui, gente, há um erro de língua portuguesa. A opção D de dado é a opção que a questão quer.
incorreta. Não, veja aí, por favor, não saia sem eu. Eu acabei de dizer que o eu não pode funcionar como complemento. E jamais o eu pode ser antecedido por uma preposição. Olha a preposição sem aí. Entendeu? Então veja, por favor, não saia sem eu. Está errado aí. Porque aí o eu não é o sujeito da oração. E o eu só funciona como sujeito. O correto aí seria, por favor, não saia sem mim. Seria o correto aí. Por favor, não saia sem mim. M-I-M. Aí é o pronome oblíquo tônico, que exige preposição antes. Veja a preposição aí, sem. Sem, preposição. Então, depois da preposição, você não pode colocar nem eu, nem tu. Sem eu, errado. Aí seria o pronome oblíquo tônico mim, M-I-M, que equivale à primeira pessoa do discurso, no singular, eu. O mim, pronome oblíquo tônico, equivale à pessoa primeira, eu. Em vez de colocar eu coloco mim, porque há uma preposição aí, sem. Sem mim, o correto aí, não saia sem mim, e não sem eu, por causa aí da preposição, entendeu? E o eu só vale como sujeito. Então a opção D de dado está incorreta, é a única errada, é a opção que a questão quer. Vejamos a opção E. Ela pensava consigo sobre o que poderia fazer para amenizar a notícia. Tudo correto aí. Consigo, aí está, consigo. Também é um pronome oblíquo tônico. Um pronome oblíquo tônico. Ela pensava consigo mesma. Ela pensava consigo própria. Esse consigo aí é um pronome oblíquo tônico equivalente à terceira pessoa do singular. Ela. Veja ela aí, ó. Ela, consigo, é para ela, ou para ele. A terceira pessoa do singular. Então, ela pensava consigo sobre o que poderia fazer para amenizar a notícia. Certinho, gente? Portanto, aí, mais um vídeo e muito obrigado.